Gametogênese, galera, formação, né? Gênese, origem, formação do gameta masculino e feminino. A gente vai ver a formação do gameta masculino e do gameta feminino. Primeiro o masculino, que é um processo mais simples, depois o feminino. Mas para eu começar a gametogênese, eu preciso dar uma passadinha numa parte antes da divisão celular. Não é bem propriamente dita a divisão celular, mas uma fase que ocorre antes, fase essa que se chama intérfase. Se você pensar numa intérfase, se você pensar numa divisão celular, eu tenho uma célula aqui, ó. Eu tenho uma célula. Essa célula é uma célula que tem 4 cromossomos. Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Tenho 4 cromossomos. E esses 4 cromossomos não estão duplicados ainda. Esses 4 cromossomos não estão duplicados. A intérfase tem a função de duplicar o material genético. Não somente duplicar. Se você lembrar, a intérfase também sintetiza proteína, a intérfase também duplica centrossomo, mas isso não é a nossa função agora, não. Eu preciso lembrar você que na intérfase eu tenho a duplicação do material genético. Então, olha só. Eu tenho material genético não duplicado aqui, ó. Um cromossomo azão, um azinho, um Bzão, um Bzinho. Beleza? Se fosse a nossa célula, galera, eu teria 46 aqui dentro, ó. 46. Eu não sou doido de fazer isso. Aí eu fiz um só com 4. Uma célula diploide igual a 4. E aí o que acontece na intérfase? Antes de passar pela intérfase, o material genético não está duplicado, ó. Quando eu passo pela intérfase, o material genético duplica. Ó, eu vou duplicar o cromossomo azão, e ele toma carinha de cromossomo mesmo, com 2 cromátides, ó. Vou duplicar o azinho, está aqui. Vou duplicar o Bzão e vou duplicar o Bzinho. Isso tudo aconteceu na intérfase, beleza? Se você lembrar bem, é numa fase chamada fase S da intérfase. É onde eu tenho a duplicação do material genético. Então, antes da intérfase, ó, o que eu vou falar, porque eu vou precisar daqui a pouquinho, hein? Antes da intérfase, eu tenho 2 Ns cromossomos não duplicados. Após a intérfase, eu tenho 2 Ns cromossomos duplicados. Aí sim, começa a prófase, metáfase, anáfase, telófase, depois que eu já dupliquei o material genético. Tudo bem, galera? Esse iniciozinho? Tudo bem? Sim. Vocês falam mais? Show, então. Além de eu ter... Eu só preciso dessas 2 coisas. Além de eu ter a duplicação do meu material genético aqui, que é o mais importante para a gente, é duplicar o material genético, eu ainda tenho crescimento celular. A célula cresce, ó. Olha o tamanhozinho dela antes da intérfase e olha o tamanhozão dela antes da intérfase. Afinal, galera, essa célula precisa dividir. Essa célula vai começar a dividir. Depois da intérfase aqui, ó, ela vai entrar na prófase, metáfase, anáfase, ela vai se dividir. Se ela não crescer, a célula já é pequenininha. Se ela não crescer antes, ela fica pequenininha sobre 2. Depois pequenininha sobre 4. Depois pequenininha sobre... Sacou? Então, ela precisa crescer antes de cada divisão, ela cresce. Na verdade, ela quase duplica o tamanho dela. Isso também ocorre na intérfase. Aí você me pergunta assim, Tige, o que acontece na intérfase para a célula crescer tanto? Síntese de proteína. Ela sintetiza proteína, síntese proteica, aí a célula cresce. Cresce para ela se dividir depois em 2. Beleza? Esse trequinho de cima que eu consigo tirar? Consigo, né? Vou jogar aqui para baixo para eu ver melhor. Bom, então vamos começar a gametogênese masculina. A gametogênese masculina ocorre no interior do testículo. Se você nunca viu ele em corte aqui, ele em corte. Vou jogar esse aqui. Ele em corte está aqui. Aqui o testículo propriamente dito, ó. Aqui em cima dele tem uma capinha chamada de epidídimo. É um local para armazenar os espermatozoides e amadurecê-los. E aqui o testículo propriamente dito, que é onde é produzido os espermatozoides.
No interior do testículo tem túbulos, ó, onde eu estou passando o cursor aqui, tem esses túbulos. Esses túbulos são os túbulos produtores de espermatozoide. Esses túbulos são chamados de túbulos seminíferos, tá? São os túbulos seminíferos, aqui em cima o epidídimo. Então, o espermatozoide é produzido aqui, no interior do testículo, e é no túbulo seminífero, mais especificamente, e é mandado lá para o epidídimo, para essa região aqui em cima. Aqui que vai estar acontecendo a gametogênese masculina, o que nós vamos começar a ver agora. Gametogênese masculina, galera, se chama espermatogênese. Espermatogênese, deixa eu ver, parece que tem alguma coisa no chat aqui, não sei se é da conversa antiga, é da conversa antiga. Bom, então vamos começar a gametogênese feminina, que se chama espermatogênese. Tudo começa, galera, algumas coisas podem te causar estranheza. Tudo isso daqui vai começar quando você ainda está na barriguinha da sua mãe. Menino, né? Gametogênese masculina. Quando você estava na barriga da sua mãe ainda, na fase intrauterina, tá? Você começou a multiplicar células no testículo, ó. Células essas que são chamadas de espermatogônias. Você foi multiplicando célula, multiplicando. Galera, eu vou precisar de alguns preconceitos de vocês aqui, ó. Sempre que eu tiver uma célula diploide originando duas células diploides, eu tenho um processo chamado de mitose. Beleza? Então, isso aqui, olha só, uma célula diploide originando duas células diploides. Uma célula originando duas diploides. Isso aqui foi só mitose, ó. Eu só tive mitose, tá? Isso começou quando, professor? Quando você, menino, estava ainda na barriguinha da sua mãe, no seu testículozinho, no seu ovinho pequenininho ainda, ó, testículozinho ainda. No testículozinho, você na barriguinha da sua mãe pequenininho, você já começou a multiplicar células. Já começou a multiplicar células, e vou te falar, essa fase onde eu tenho multiplicação se chama de fase de multiplicação. Criativo, né? Criativo. Essa fase se chama fase de multiplicação. Na fase de multiplicação do homem, então, começa na vida intrauterina, e vou te falar, vai a vida inteira, vai até a sua morte. Tipo, na barriguinha da sua mãe, você estava tendo 1 ano, tendo, 2 anos, tendo, 4 anos, tendo, agora está tendo, você está dormindo, está tendo, você está viajando, está tendo, você está sonhando, você está tendo fase de multiplicação, você homem, e vai até o fim da vida. Galera, não sei se você entende, morreu agora, ó, pronto, parou. Mas a fase de multiplicação ocorre durante toda a vida do homem. Eu não sei se você consegue entender o porquê disso. Quantos espermatozoides a gente ejacula por vez? Você faz ideia? Quantos espermatozoides a gente ejacula por vez? Alguém? Alguém? Eu acho que é 4.000, eu acho, por aí. Muito pouco, pode aumentar bastante. Aproximadamente de 300 a 350 milhões de espermatozoides. Professor, 350 milhões? De 300 a 350 milhões de espermatozoides. Galera, é muita célula ou é muita célula? Porra, é célula pra caramba. Então, essa fase tem que ser muito intensa. E nós, homens, tem que ser muito intensa. Já na mulher, já não tem que ser tão intensa assim, né? Já dá para perceber? Por quê? Porque na mulher, ela só libera um gameta por vez, né? A população são 300 a 350 milhões de células. Imagina se você tiver relação sexual 3 vezes ao dia. Você libera 900 milhões de células, quase 1 bilhão de células. Então, você precisa de ter essa fase de multiplicação muito intensa, tudo bem? E ocorre durante toda a vida. Bem, particularidades. A fase de multiplicação ela é influenciada pela testosterona. Então, você já entende o seguinte, durante a puberdade, isso tem uma intensificação, tem uma explosão, aumenta muito a velocidade de multiplicação, mas também pode decair com a idade. Você está ficando velho, isso pode diminuir.
assim como anabolizante, galera, também pode diminuir fase de multiplicação, tá? Pode diminuir a produção dos espermatozoides no seu corpo. Alguma dúvida, meninos, dessa primeira fase? Fase de multiplicação? Não? Então vamos continuar. Logo depois da fase de multiplicação, começa uma fase onde a célula tem um crescimento. A célula tem um crescimento, ó. Olha a fase que a célula tem um crescimento. Essa fase onde a célula tem um crescimento, essas células aqui chamam-se espermatogônias, tá? E aí, as espermatogônias, que são todas diploides, passam por uma fase de crescimento. Essa fase de crescimento se chama fase de crescimento. Mais uma vez, muito criativo. Eu vou voltar um pouquinho. Vou voltar, porque você precisa lembrar de intérfase comigo. Lembra da intérfase? O que aconteceu na intérfase? Duplicação do material genético. Além de ter duplicação do material genético, o que aconteceu também? Crescimento. Olha aqui o crescimento celular acontecendo. Se teve crescimento, se nessa fase aqui teve um crescimento, essa fase aqui nada mais é do que uma intérfase, ó. Quando vier fase de crescimento, você tem que saber, fase de crescimento nada mais é do que uma intérfase. E origina essa célula aqui. Então, se isso é uma intérfase, galera, mais uma vez, o que aconteceu? Crescimento da célula, além de ter o crescimento, duplicou o material genético, tá? Então, ó, a espermatogônia seria essa célula aqui, ó, que está de material genético não duplicado, porém é diploide, ó. A próxima célula que sofre o crescimento, ó, que é o espermatócito 1, seria essa célula aqui, já crescida e com material genético duplicado. Então, olha aqui, ó. As espermatogônias começam o crescimento, e espermatogônia começou o crescimento, ó. Começou o crescimento. Além de crescimento, nada mais é do que uma intérfase. Beleza, meninos, por enquanto? Oi? Estou mexendo nas coisas aqui, fazendo besteira. Tudo bem por enquanto, sem querer? Estão vendo meu slide? Sim. Então, beleza, então. Então, rolou o crescimento aí, passou pela intérfase. Agora tem alguma coisa no chat? Sim, só um simzinho mesmo. Bom, e aí, rapaz, daqui para frente, até aqui foi tudo mitose, ó. Foi só mitose. Daqui para frente, eu começo a meiose, galera. Meiose no nosso corpo é uma meiose gamética. É para originar gameta. Sempre. Meiose em animal é para originar gameta. Chama-se meiose gamética. Meiose em planta é para originar esporo. Chama-se meiose espórica. Tudo bem? Então, vai começar a meiose agora, ó. Estou começando a meiose. Meiose, meninos, é dividida em duas etapas, não sei se você lembra. Meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, ela é reducional. Ela diminui o número de cromossomos pela metade. A meiose 2, a gente fala que ela é equacional. Ela não reduz o número de cromossomos, tá? Legal antes dessa aula é ver divisão celular. Mas isso é uma matéria mais aprofundada e mais para frente. Então, olha só. Então, vou começar a meiose agora. Vou começar. A meiose 1, eu vou ter redução do número de cromossomos. A meiose 2, eu não vou ter redução do número de cromossomos. Então, ó, essa célula que se chama espermatócito 1, vamos lá, passa negócio. O espermatócito 1 vai começar dando duas outras células, que são os espermatócitos 2. Como eu te falei, galera, a primeira fase aqui da meiose, ela é reducional, ó. Eu tive redução do número de cromossomos. Passou de 2N para N. Passou de 2Ns para N. Essa meiose aqui é chamada de meiose 1, que eu tive redução do número de cromossomos. Se fosse numa célula nossa, ó, essa célula aqui teria 46 cromossomos. E essas duas aqui, 23 cada uma. Vocês estão
acompanhando, galera? Tá tudo bem até agora? Vocês estão me acompanhando? Não estão respondendo? Eu acho que sim, né? Então vamos lá. Professor, O espermatócito 2, então, vai passar pela meia. Oi, desculpa. Pode falar. o espermatócito 2, ele tem 23 cromossomos no nosso caso e eles são duplicados? Duplicado. Exatamente. 23 cromossomos e duplicados. O espermatócito 1. Vamos lá. Só, é onde eu vou separar as duas. Vai passar pela meiose 2. O espermatócito 2 passa pela meiose 2, originando 4 células haploides. Galera, se você lembrar, meiose, uma célula diploide, ó, origina ao final 4 células haploides. É isso aqui mesmo, um processo meiótico. A gente só resumiu, né? Só resumiu as etapas. Mais uma célula diploide passou pela meiose 1, originando 2 haploides. Essas 2 haploides passou pela meiose 2, originando 4 células haploides. Opa, tem conversa no chat. Prof, acho que sua internet está ruim. Tá. Tá muito ruim, galera? Vocês estão conseguindo entender agora? Melhorou um pouquinho? Essa internet aqui não é muito boa, não. Bom, mas vamos dar aula, tá? Vou tentar melhorar isso para a próxima aula. Bom, mas, então... E aí, o espermatócito 2 é equacional. O que quer dizer equacional? Quer dizer que não tem mudança de número de cromossomos. Galera, mas isso é lógico, ó. Olha a meiose 1. Olha a meiose 1, ó. Quer ver? Negócio. Volta. Meiose 1, eu tive redução do número de cromossomos. Já passou de 2N para N. Tem como ficar 23 dividido por 11,5? Tem como ficar 11,5? Lógico que não. Então, a meiose 2, eu não tenho redução do número de cromossomos, eu mantenho o número de cromossomos, beleza? Só que é o seguinte, nessa meiose 2 aqui, ó, quem que me perguntou aquela hora? As espermátides, elas são haploides, mas tudo bem? O espermatócito 2, material genético duplicado. Desculpa, espermatócito 1, material genético duplicado. Espermatócito 2, material genético duplicado. E espermátide já não está duplicado mais. Eu tive que separar eles para eu originar células. Essa fase aqui se chama fase de maturação. Fase de maturação. Meninos, se você entende gametogênese masculina, a feminina fica fácil. Fica facinho porque o processo é o mesmo, só tem algumas particularidades. E aí, rapaz, chegamos ao fim da meiose, só falta essas células originarem os espermatozoides. Essas células originarem os espermatozoides, que serão originados a partir das espermátides. Essa fase chama-se espermiogênese. Cuidado para não confundir espermiogênese com espermatogênese. O que é espermiogênese? É a última fase de formação do espermatozoide. Essa etapa aqui, ó, onde eu formo o espermatozoide propriamente dito. O que é espermatogênese? É o processo inteiro da formação do espermatozoide. Meninos, até agora, dúvidas para mim fazendo favor? Professor,
Alguma dúvida? Oi? A formação do flagelo é na espermiogênese? Espermiogênese. Tanto o flagelo como a peça intermediária, que nós vamos começar agora, tá, Chuchu? Beleza? Opa. Bom, então vamos dar continuidade. Eu escrevi tudo aqui que vai acontecer em cada fase. Só a espermiogênese, ó. Na espermiogênese é a fase que tem mais eventos. O que acontece, galera? Eu gostaria que você visse as espermátides como uma célula como qualquer outra. Uma célula como qualquer outra, tá? Ela vai ter núcleo, só que o núcleo dela vai ser haploide. Ela vai ter núcleo, ela vai ter mitocôndria, ela vai ter complexo golgiense, ela vai ter retículo endoplasmático, ela vai ter centríolo. Ela é uma célula como qualquer uma outra. E aí, na espermiogênese, começa a ter algumas modificações. Primeiro, olha a primeira modificação ó, que vai acontecer. A espermátide, vou mostrar aqui, ó. A espermátide, ela perde parte de volume citoplasmático, elimina parte do citoplasma dela. Aí você pergunta assim, professor, por que a espermátide perde parte do citoplasma? Para ela ganhar esse formato mais fusiforme, para ela ficar mais hidrodinâmica. Galera, olha só, perde parte do citoplasma para ficar mais hidrodinâmica, tá? Não é aerodinâmica, espermatozoide não voa, espermatozoide nada. Você adora colocar em prova ficar mais aerodinâmica, né? Não é espermatozoide voador, não. Beleza? Então, a espermátide, primeiro evento, ela perde parte do citoplasma para ficar mais hidrodinâmica. Ela deixa de ficar redondinha e passa a ficar mais fusiforme assim, ó. Beleza? Outro evento que vai acontecer. O espermatozoide tem duas outras regiões. Tem a cabeça, que é chamada, e a peça intermediária, chamada de peça intermediária. A peça intermediária ela é chamada assim porque ela é intermediária entre a cauda e a cabeça, né? Na cabeça, eu vou ter o núcleo e o acrossoma. Formei a peça intermediária e formei o flagelo. Para formar o flagelo, galera, eu não sei se você lembra lá de citologia, mas o que origina cílios e flagelos é uma organela chamada centríolo. Lembra disso? O centríolo é a organela que forma cílios e flagelos. Então, o que vai acontecer? Durante a espermiogênese, a cabeça perde parte, a espermátide, desculpa, perde citoplasma, perde volume citoplasmático e forma a peça intermediária. Formando a peça intermediária, o centríolo que está aqui na cabeça migra para a peça intermediária. Para quê, professor? O centríolo migra para a peça intermediária para originar o flagelo. Aqui, ó, para originar a cauda. Beleza? Quem origina flagelo é o centríolo. E mais, além do centríolo migrar para cá, para a peça intermediária, as mitocôndrias também migram para a peça intermediária. Isso é importante porque daqui a pouco eu vou te falar que quando que você só tem mitocôndria da sua mãe, de origem materna. Você vai entender disso porque daqui a pouquinho. Então, olha só, não fica mitocôndria na cabeça, só fica mitocôndria na peça intermediária, beleza? Se você lembrar, mitocôndria, a função dela é geração de energia. Então, a mitocôndria, elas migram da cabeça para a peça intermediária, e fica na base do flagelo aqui, ó, para poder gerar energia para o batimento do flagelo. Galera, só uma comparação para você entender. O espermatozoide precisa nadar do colo do útero até o terço distal da trompa. Precisa nadar o útero todinho, né? O útero todo, e chegar até a pontinha da trompa para ele conseguir fazer fecundação. Mais ou menos uma distância assim, ó. Mais ou menos uma distância assim. Se fosse você nadando, seria você nadando aproximadamente 56 quilômetros. Seria você atravessando mais ou menos
O canal da mancha nada. O espermatozoide nada um dia inteiro para conseguir fecundar. Olha que doideira, ele precisa de ter energia ou muita energia? Muita energia esse cara precisa de ter. Então, como ele precisa de ter muita energia, as mitocôndrias aqui, ó, gerando ATP, gerando energia para o batimento do flagelo, para o espermatozoide ter condições de chegar até o ovócito 2 e fazer a fecundação. Até o óvulo, por enquanto. Depois eu falo. Tudo bem? Tranquilos até agora, galera? Então, processos que ocorrem na espermiogênese. Perda de volume citoplasmático, formação de peça intermediária. Centríolo migra para a peça intermediária e forma o flagelo. Mitocôndria migra para a peça intermediária para gerar energia para o batimento do flagelo, visto que precisa de muita energia, tá? Olha só para você ver como você é vencedor. Só para você ver como você é vencedor, hein? Você nadou no meio de 350 milhões de outros espermatozoides. Você nadou 24 horas e foi o primeiro a chegar para fazer a fecundação. Você é um guerreiro. Beleza? Se você fez isso, quem disse que você não consegue passar no curso que você quer, né? Mas, enfim, e o último processo que vai acontecer é a formação dessa vesícula enzimática aqui. Essa vesícula enzimática na cabeça se chama acrosoma. Acrosoma. O acrosoma, ele é uma vesícula enzimática que produz dois tipos de enzima. Eu não sei se você vai tentar vestibular particular, mas você tá aqui para tentar medicina. Eu entendo assim. Ou um outro curso difícil que seja. Mas, enfim, você precisa de saber o nome dessas enzimas. Essas enzimas presentes no acrosoma, uma se chama acrosina e a outra se chama hialuronidase, tá? Vou repetir o nome delas porque talvez você nunca tenha ouvido falar o nome delas. Uma enzima que se chama acrosina. Professor, galera, quando o espermatozoide chegar lá no gameta feminino, que não é o óvulo, tá? É o ovócito 2, quando ele chegar para fazer a fecundação, ele não entra na porrada, ele entra digerindo o ovócito 2, ele libera enzimas, a acrosina e a hialuronidase, para ele então penetrar. Há alguma dúvida, galera, de gametogênese masculina? Há alguma dúvida? Só para o senhor repetir o nome das enzimas. Repito. Acrosina e hialuronidase. Acrosina e hialuronidase, as duas enzimas presentes no acrosoma. Aí você fala assim, professor, você me falou como é que foi originado o flagelo. Flagelo, quem originou? Centríolo. Falou que a mitocôndria vai para a peça intermediária para gerar energia. Mas quem que gera o acrosoma? Complexo golgiense. Complexo golgiense para, entre aspas, ó. Você está tentando uma prova simples, Enem, primeira fase, alguma coisa assim. Quem é que origina o acrosoma? Complexo golgiense. Beleza? Agora, você está tentando uma prova difícil, uma prova discursiva, uma segunda fase, EMESCAN, UVV, FUVEST, sei lá, tá? Multivix, você está tentando uma prova discursiva. Quem que origina o acrosoma? Galera, vamos lá na bioquímica. Você lembra qual é a origem orgânica de enzima? Enzima é qual composto? Enzima é lipídio, enzima é carboidrato ou enzima é proteína? Proteína? Enzima é proteína. Enzima é proteína. Então, olha só. Em qual organela você sintetiza a proteína? Agora eu quero participação. Em qual organela você sintetiza a proteína? É o Retículo ribossomo. endoplasmático rugoso? Retículo endoplasmático rugoso, tudo bem? Ou ribossomo?
ribossomo ou retículo endoplasmático rugoso. É onde eu tenho a síntese proteica. Então, olha o que acontece. Enzima é proteína. Proteína é sintetizada lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, o acrossoma, na verdade, não é de origem só de complexo golgiense. O complexo golgiense, ele empacota. Mas as enzimas que estão aqui dentro foram originadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, na verdade, se você for tentar uma prova que é mais elaborada, você vai colocar que o acrossoma tem duas origens: retículo endoplasmático rugoso e complexo golgiense. Como que é o processo, professor? Lá no retículo endoplasmático rugoso, você sintetiza as duas enzimas, a acrosina e a hialuronidase, e manda para o complexo golgiense. O complexo golgiense pega e empacota isso e vira o acrossoma, vira essa vesícula enzimática na cabeça do espermatozoide. Dúvidas, galera? Há alguma dúvida? Tudo tranquilo? Espermatogênese, gametogênese masculina. Ver se tem alguma coisa no chat, nada no chat. Deve estar tudo tranquilo para vocês, então eu estou dando continuidade. Beleza? Vamos começar a gametogênese feminina. A gametogênese feminina, a gametogênese masculina, na verdade, era chamada de espermatogênese. A gametogênese feminina é chamada de ovogênese, oogênese ou ainda ovulogênese. Galera, desculpa esses errinhos aqui, tá? Porque como é muita animação, às vezes eu esqueço de alguma, tá? Mas vamos lá. Mas o processo é o mesmo. Se você lembrar, uma célula diploide origina duas células diploides. Uma célula diploide origina duas multiplicação. Esse processo de mitose aqui, ó, esse processo mitótico, se chama fase. Esse processo que só está tendo multiplicação chama-se fase de multiplicação. Professor, é igual lá na gametogênese masculina? É, galera, é o mesmo processo. É o mesmo processo, só que com algumas particularidades, tá? Gametogênese feminina tem mais particularidades. É mais complicadinho, na verdade, tá? Aí você fala assim, professor, eu tô lembrando que você falou que a gametogênese masculina, ela vai ocorrer durante toda a vida do homem e que começa na vida intrauterina. A criança ainda está no útero da mamãezinha, o menininho. Na menina também. Isso aqui acontece quando a menina ainda está na barriguinha da mãe, a fase de multiplicação. Galera, onde que está acontecendo esse processo? No homem é no testículo. Na mulher é onde? Nos ovários, né? Na mulher é nos ovários. Então aqui, ó. Aqui ocorreu a fase de multiplicação. No homem, durante toda a vida. Na mulher, pasmem vocês. Fase de multiplicação, não sei se você lembra, galera, porque você não estudou em casa ainda, mas essa célula que eu estou apontando aqui, ó, no homem, chamava-se espermatogônia. Na mulher, é só trocar o esperma pelo ovo. Ficou estranha a frase, né? Mas, enfim, troca... Você vai entender agora. Se no homem chamava-se espermatogônia, na mulher chama-se ovogônia. Sacou? Você troca o esperma por ovo. E aí você vai ter as ovogônias. Meninas, pasmem vocês. Meninos também, né? Toda a fase de multiplicação na menina aconteceu até o 3º mês de vida intrauterina. Vou repetir porque você não entendeu, não. Toda a fase de multiplicação aconteceu até os 3 meses de vida intrauterina. Vou repetir de novo porque você ainda não conseguiu processar. Toda a fase de multiplicação aconteceu até os 3 meses de vida intrauterina. Você está entendendo o que eu estou te falando? Que quando você tinha 3 meses na barriguinha da sua mãe, quando você tinha 3 meses, você estava desse tamaninho assim na barriguinha da sua mãe, você já não multiplicava mais uma célula que vai originar gameta no seu corpo. Todas as células que estão originando gameta no seu corpo, aos 3 meses de vida na barriguinha da sua mãe nem estava
fazendo volume ainda. Sua mãe ainda estava mentindo para o seu pai, falando que não estava, para o seu avô, falando que não estava grávida. Você estava desse tamanho na barriguinha dela. Você já tinha terminado toda a multiplicação de células. Agora, alguém queria me perguntar alguma coisa ou só estava falando sim? Só estava falando sim, né? Agora, olha só. Por que que com o passar do tempo, 99% das vezes, galera, filho com alguma síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, a maioria das síndromes, 99% das vezes é culpa da mãe, da mulher. Isso é explicado por aqui, ó. Por aqui. Menina, você menina aí, vamos supor que você está ovulando hoje. Se você tem 18 anos, você está entendendo que a célula que você está ovulando hoje já tem 18 anos? Não tem só 18 anos, não. Elas têm 18 anos e mais 6 meses. E mais 6 meses. Porque com 3 você já não originava mais nenhuma célula gamética. Você, com 4 meses de vida na barriguinha da sua mãe, você já não produzia gameta mais. Então, olha só, você está com 18 anos ovulando hoje. Sua célula, o seu gameta, está com 18 anos. Agora, você está com 20 anos. Seu gameta, 20 anos. Você está com 25 anos. Seu gameta, 25 anos. Você está com 30 anos, seu gameta, 30 anos. Você está com 35 anos, o seu gameta, 35 anos, é uma célula muito velha. Então, por isso, quanto mais velho, galera, a célula fica, maior a probabilidade de ter um erro na divisão celular. E daí vem a síndrome. Daí que vem as síndromes, tá? Então, se você pega a probabilidade de uma mulher com 18 anos ter um filho com síndrome de Down, 1 em 10 mil. Se você pega uma mulher com 30 anos acima, 1 em 100. Olha a diferença. Por quê? Porque as células estão muito velhas. Tudo bem? E aí, rapaz, todas as ovogônias ao mesmo tempo, todas elas, todas, começam a fase de crescimento e originam. Eu não sei se você lembra, galera, na outra célula, na outra gametogênese, essa próxima célula aqui chamava espermatócito 1. Eu vou trocar pelo ovo, vai virar ovócito 1. Todas as células passam pelo crescimento, e viram ovócitos 1. Há alguma dúvida? Só para te lembrar que essa fase de crescimento nada mais é que uma intérfase. E, de novo, o ovócito 1 tem célula diploide e o material genético duplicado. Galera, prova discursiva, prova de medicina discursiva, adora aonde a célula está duplicada e aonde que não está duplicada. Quais células que têm material genético duplicado e quais elas que não têm material genético duplicado. Eles amam isso, eles têm tesão nisso, tá? Porque eu não sei, mas eles têm. Então, olha só, e gametogênese é matéria sempre de prova, né, bicho? Embriologia é sempre matéria de prova, de vestibular de medicina de forma geral. Então, originei os ovócitos 1, ó. O ovócito 1 aqui, ele é diploide e tem material genético duplicado. Beleza? Daqui para frente, se você lembrar, pela meiose 2. E aí, rapaz, com qual idade você está aqui? Qual idade você está aqui? 3 meses de vida intrauterina. É a sua idade aqui, ó. Com esse ovócito 1 aqui. E aí, rapaz, todos os ovócitos 1, todos eles começam a meiose. Começam a meiose 1. Só que eles começam a meiose 1 e para. Não continua. Começa a meiose 1 e para, não continua. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus sempre, tá, gente? Eu acho que isso chama-se engenharia celestial. Eu chamo. Por quê? É Deus que fez isso daqui. Porque, olha só, a próxima célula liberada aqui, ó, vai ser o
gameta feminino. Se essa meiose continuar, nascer podendo ficar grávida. Aí, já viu aqueles casos de criança que é estuprada com 4, 5, 6, 7, 8 anos? Já viu isso? Assim, essas coisas horríveis, tem que pegar o estuprador, cortar o pinto, matar, essas coisas assim. Bom, enfim, esquece que eu disse isso. Esses casos, galera, a menininha já nasceria podendo ficar grávida. Ó que doideira. A menina já ia nascer podendo ficar grávida. Graças a Deus, a meiose começa e para. Só vai retornar na puberdade por causa de um hormônio chamado FSH. FSH é um hormônio chamado de hormônio folículo estimulante, né? Em inglês, hormone folículo estimulate é o nome. Hormônio folículo estimulante é o nome desse hormônio. É produzido pela hipófise, tá? E você tem uma explosão de produção dele na puberdade. A menina começa a produzir muito dele na puberdade. Não é que antes não tinha, não, tá, gente? Mas na puberdade ela começa a produzir muito. A adolescência ela começa a produzir muito. E esse FSH, o hormônio folículo estimulante, é o que estimula a menina a terminar a meiose 1. E aí termina a meiose 1. Então, o que estimula o término da meiose 1 na menina? Que estava interrompida. Anota o nome da interrupção da meiose. Chama-se dictióteno, tá? A interrupção da meiose chama-se dictióteno. Então, com 3 meses, começa a divisão e para. Como é que é o nome? Dictióteno. Você vai nesse dictióteno até a puberdade, até a sua primeira menstruação. Até você começar a menstruar, a fase essa que você começa a liberar o FSH, termina a meiose 1. Meninos, dúvidas até agora o que eu te falei? Gametogênese feminina tem umas particularidades a mais. Há alguma dúvida? Não? Professor? Estou continuando então. Então, Professor, o FSH estimulou o término da meiose. Oi, Chuchu, fala. Qual é a diferença da meiose 1 para a meiose 2? A meiose 1, eu tenho a redução do número de cromossomos, ó. Na meiose 2 eu não tenho. Aqui de 2N eu passo para N, ó. Tá vendo? De 2Ns eu vou passar para N. Na meiose 2 eu não tenho redução do número de cromossomos. De N continua N. Beleza? Beleza, obrigada. De nada. Claro que tem algumas... Claro, eu tô falando isso cromossomicamente. A meiose 1 e a meiose 2, quando eu estiver falando meiose mesmo, você vai ver várias diferenças, tá? Mas cromossomicamente, a única diferença é que uma eu tenho redução do número de cromossomos e a outra não. Beleza? E aí, rapaz, continuando que já está dando o nosso horário também, daqui a pouquinho temos 9 minutos mais. O que vai acontecer? Esse ovócito 1 vai, a partir com a influência do FSH, terminar a meiose 1, originando uma célula com pouquinho citoplasma, chamado glóbulo polar 1, que é uma célula que degenera. É uma célula que tem pouquinho citoplasma, ela não é uma célula viável, sacou? Ela não consegue ser fecundada. Graças a Deus mais uma vez. Graças a Deus mais uma vez. Porque se ela pudesse ser fecundada, a cada gravidez sua, você teria 4 filhos a cada gravidez. Se fosse gêmeo, seria 8 filhos. Então, graças a Deus, essa célula ela não é viável. Alguns animais né? Tanto que você vê que alguns animais, eles têm 5, 6, 7, 8 filhotinhos, né? Mas, enfim, vamos lá. Mas a célula que eu quero falar é essa aqui, ó, que esse é o ovócito 1, essa próxima célula é o ovócito 2. Aqui está o gameta feminino. Se você achava até hoje, se você ouviu falar até hoje que gameta feminino é o óvulo, esquece isso. Gameta feminino é essa célula aqui, é o ovócito 2. O que tem no seu ovário, galera, ó, é o ovócito 1, meninas, ó.
que tem no seu ovário? Se eu pegar o seu ovário agora, arranquei seu ovário, ó, tirei o seu ovário, fatiei ele e olhei no microscópio, qual célula que eu estou vendo? Ovócito 1. No momento da sua ovulação, você libera o ovócito 2, essa outra célula aqui, ó. Você libera o ovócito 2. O ovócito 2 é liberado lá na pontinha da sua trompa, quando você ovula. Beleza, ovulou, liberou o gameta feminino. E aí, professor? O gameta feminino fica lá. Na verdade, o gameta feminino ele vem passeando pela trompa, pela tuba uterina, desculpa. Trompa é nome antigo. Vem passeando pela tuba uterina, vem passeando pela tuba uterina em direção ao seu útero. Em direção ao seu útero. Chegando no seu útero, esse ovócito 2 vai ser eliminado, geralmente junto com a sua menstruação. Tá? Isso se você não tiver relação sexual. Beleza? Se você teve relação sexual sem camisinha e o espermatozoide chegar no ovócito 2, a meiose 2 acaba. Então, como professor, eu não fiquei grávida ainda. Você quer dizer que toda gametogênese minha parou aqui? Exatamente isso que eu estou te falando. Toda gametogênese sua parou aqui, ó. Toda gametogênese sua parou aqui. Agora, se você já ficou grávida, ou quando você ficar grávida, o espermatozoidezinho vai chegar e vai fecundar, ó. Ficou feio, né? Esse espermatozoide. O espermatozoidezinho vai chegar e vai fecundar. Quando o espermatozoidezinho fecundar, é o estímulo para terminar a meiose 2. Então, o que estimula a terminar a meiose 1? O FSH. O que estimula a terminar a meiose 2? A entrada do espermatozoide, a fecundação. E aí, professor, o que vai originar? Vai originar a célula que você tanto fala, o óvulo. Ó, o óvulo, o que é? Ó, galera, só para você lembrar, o espermatozoide ele é haploide, não é? O ovócito 2 também é haploide, de cromossomo duplicado, se você lembrar. Beleza? Ele é haploide. Tá haploide, o espermatozoide é haploide. Quando o espermatozoide injeta o núcleo haploide aqui dentro, ó, eu fico com 2 núcleos haploides aqui dentro. Essa célula aqui é o óvulo. Isso aqui que é o óvulo. Então, o óvulo não é o gameta feminino. Gameta feminino é onde o espermatozoide entra, que é no ovócito 2. O óvulo é essa célula aqui, que tem o núcleo feminino dentro e tem o núcleo masculino dentro já. Tudo bem, meninos? Há alguma dúvida até agora? Gametogênese feminina tem algumas particularidadezinhas a mais, viu? Professor, Oi, Laís. eu não entendi uma coisa. Pode perguntar. Se o do ovócito 1 para o ovócito 2 é a meiose 1, então o ovócito 2 tá com os coisas duplicados. Tá com material genético duplicado. Isso. Aí a meiose 2 só acontece depois da fecundação? Depois que o espermatozoide entra. Exatamente. O estímulo para terminar a meiose 2, para separar as duas cromátides, para terminar a meiose 2, é a entrada do núcleo masculino. Quando o núcleo masculino entrar, ela separa e forma essa célulazinha aqui haploide, ó. E o óvulo apenas haploide sem o material genético duplicado. É exatamente isso que você pensou. E essa outra, porque depois do ovócito 2 tem 2 negocinhos, 2 células, assim, que tava duplicado. Aí, o que aconteceu com essa outra aí? Com esse glóbulo polar 1? Esse aqui? Isso, esse aí. O glóbulo polar 1, aí que tá. O glóbulo polar 1, galera, rapidinho, Laís, até o óvulo todo mundo entendeu, não entendeu, galera? Tranquilos até agora? O glóbulo polar 1, ele é independente, Laís. Ele pode degenerar, morrer ele mesmo, ou ele pode originar 2 outras células, claro também, inviáveis, que se esse é o glóbulo polar 1, essas 2 vão ser o glóbulo polar 2. Na verdade, essas 3, tá? Vão ser glóbulos polares 2. Essas 3 células que têm material genético haploide
e não duplicados. Mas isso aqui, Laís, pode acontecer ou não, tá? Não é obrigatório. Formei glóbulo polar 1, ele vai originar glóbulo polar 2 sempre? Nem sempre, mas eles degeneram, não são células viáveis, não são células que importam para a gente. Tudo bem? Entendi. Então, aqui estão os 3 glóbulos polares 2, aí a prova te pergunta assim, qual é o produto final de uma gametogênese feminina? Produto final de uma gametogênese feminina. Um óvulo e 3 glóbulos polares 2. Conseguiram ver, galera? Produto final da gametogênese feminina. Um óvulo e 3 glóbulos polares 2. Esse é o produto final da gametogênese feminina. Fase essa também chamada de fase de maturação, igual na espermatogênese.